Caminhoneiro chega em casa e leva susto ao ver a anaconda em sua cama e grita: "Cadê a minha esposa?" Você não vai acreditar no que aconteceu quando um caminhoneiro voltou para casa depois de 3 semanas na estrada. Ele esperava um almoço quentinho, um abraço apertado da esposa, aquele descanso merecido. Mas, ao entrar no quarto, encontrou algo completamente fora da realidade: uma anaconda gigante esticada em cima da cama do casal. E o pior, a esposa dele simplesmente desapareceu. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Só o silêncio e a cobra. O que essa cobra está fazendo ali? Onde está a esposa dele? E por que ela teria deixado o próprio marido voltar para uma casa assim? Essa história se passa no coração do interior de Goiás. Se está só começando. Um caminho cheio de segredos, encontros com o passado, tradições antigas e reviravoltas que vão mexer com sua cabeça e seu coração. Antes de continuar, curta esse vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai te prender do começo ao fim. Era início de tarde quando o caminhão, coberto de poeira vermelha da estrada, cruzou lentamente a porteira de madeira da chácara. O sol de janeiro castigava o cerrado com força e o cheiro da terra quente subia do chão, misturado ao aroma seco do mato rasteiro. Ele desligou o motor, enxugou o suor da testa com a manga da camisa e sorriu. Depois de 20 dias levando cargas pesadas pelo interior de Goiás e parte do Mato Grosso, finalmente estava de volta. Em casa, o caminhoneiro desceu com a calma de quem conhece bem seu pedaço de chão. No banco do carona, uma sacola de tecido bordado guardava pequenas lembranças da viagem. Doces de pequi comprados na beira da estrada, uma rede colorida de tira e uma rosa do cerrado cuidadosamente prensada entre as páginas de um caderno antigo. Tudo escolhido com carinho para a esposa, que ele não via desde Natal. "Será que ela fez pamonha hoje?" murmurou, sorrindo sozinho, enquanto caminhava pela trilha de pedras até a varanda. O silêncio era estranho. Nenhum barulho de rádio, nenhum cheiro de comida, nenhum sinal da esposa cantando como sempre fazia ao cuidar das plantas. A janela da cozinha estava aberta, as flores na jardineira viçosas. Nada parecia fora do lugar, e ao mesmo tempo, algo estava. "Amor", chamou, abrindo a porta da frente com cuidado. "Cheguei." Nenhuma resposta. O coração deu um leve aperto. Ele largou a sacola sobre o sofá, tirou as botas e caminhou pelo corredor de madeira. O ar estava quente, parado. O som dos próprios passos ecoava nos cantos da casa. Passou pela sala, pelo banheiro e, finalmente, parou diante da porta do quarto. Estava entreaberta. Empurrou devagar e foi aí que o mundo parou. Ali, em cima da cama de casal, a mesma cama onde dormiam juntos há mais de 30 anos, repousava uma anaconda imensa. O corpo da serpente se enrolava preguiçosamente sobre os lençóis bordados, ocupando quase todo o colchão. A pele brilhava sob a luz que entrava pela janela, com tons esverdeados e dourados. Os olhos da cobra estavam semiabertos, imóveis, e não havia sinal da esposa. O caminhoneiro deu 2 passos para trás, instintivamente. O suor escorreu pelas costas. Por um momento, pensou que era uma alucinação causada pelo calor ou pelo cansaço da estrada. Mas não era. "Cadê a minha esposa?" murmurou, sem conseguir desgrudar os olhos da cena absurda. Correu até a cozinha, pegou o celular, mas o sinal era fraco. Subiu até a varanda, tentou ligar para a filha que morava em Goiânia, mas só deu caixa postal. Voltou para dentro, sem saber o que fazer. Tentou lembrar dos vizinhos mais próximos. A senhora Cida, talvez? Correu até a casa ao lado, a cerca de 300 metros dali. A dona Cida abriu a porta com um pano de prato na mão, assustada com a agitação. "Oh, meu filho, que cara é essa?" Tem uma cobra na minha cama. Uma cobra enorme. E a minha esposa sumiu." Cida arregalou os olhos, mas não pareceu surpresa. "Ah, então chegou o dia." "O dia do quê, dona Cida? Pelo amor de Deus, fala logo." "Ela me pediu para não contar nada. Disse que era por segurança. Só deixou o recado. Se você chegasse e visse a cobra, era para você procurar o lugar onde tudo começou." O caminhoneiro franziu a testa, confuso. "Que lugar, Cida?" "Ela disse que você ia saber." Ele voltou para casa,
Desnorteado, o calor parecia ainda mais intenso e o zumbido dos insetos ecoava como um coro desconfortável. Sentou-se na beirada da varanda, respirando fundo. Precisava pensar. Porque a esposa teria trazido uma cobra para dentro de casa. Porque teria ido embora sem avisar. E o que queria dizer com o lugar onde tudo começou? De repente, lembrou-se de uma caixa antiga guardada na despensa dos fundos. Era de madeira escura, marcada com o nome da esposa quando moça. Lá estavam guardadas fotos antigas, cartas amareladas, pequenos objetos do passado. Entre elas, achou um envelope sem remetente, fechado com um lacre de cera já quebrado. Dentro, havia uma única folha, um bilhete escrito com a caligrafia da esposa. Se um dia você chegar e me encontrar ausente, não se assuste com o que estiver diante dos seus olhos. Procure o que está além do óbvio. Nem tudo que assusta é ameaça. E cuidado com quem já esteve na varanda. As palavras martelaram na mente dele. Cuidado com quem já esteve na varanda. Lembrou, então, de um velho conhecido que havia visitado a casa no mês passado, um criador de animais silvestres, amigo de infância da esposa. Tinha passado uma tarde ali, conversando, tomando tereré. O mesmo homem que, anos atrás, costumava criar cobras em cativeiro com autorização do Ibama. Seria ele o responsável por deixar a anaconda ali, com permissão da esposa? Voltando ao quarto, o caminhoneiro notou que a cobra continuava imóvel. Não parecia agressiva. Havia algo estranho, quase simbólico naquela cena. Como se fosse uma mensagem, um aviso. No canto do quarto, embaixo da penteadeira, viu algo que não havia notado antes. Uma mochila pequena, da esposa, parcialmente escondida. Dentro, havia um lenço, uma muda de roupa e um caderno com capa de couro. Era o diário dela. Com mãos trêmulas, abriu o diário nas últimas páginas. Estou me preparando para partir. Não por raiva, nem por medo, mas por amor. Preciso resolver coisas do passado que você não pode resolver por mim. Se a cobra estiver na cama, é sinal de que estou segura. Mas não me procure ainda. Quando for a hora, deixarei pistas. E saiba, ainda estou lutando por nós. O caminhoneiro fechou o diário com um suspiro profundo. A angústia apertava o peito, mas junto dela veio algo inesperado. Esperança. Ela estava viva. Estava lutando por algo. E o tempo dele de agir estava apenas começando. O sol já começava a se esconder atrás das árvores do cerrado quando o caminhoneiro voltou para a varanda. A casa, que até poucas horas atrás era seu porto seguro, agora parecia um palco de mistérios e dúvidas. A anaconda ainda repousava sobre a cama, imóvel como um guardião silencioso, enquanto ele tentava entender o que tudo aquilo significava. Fechou os olhos por um instante e respirou fundo, sentindo o cheiro característico do capim queimado e da terra seca. Aquele aroma que, mesmo com toda a inquietação, conseguia trazer um pouco de calma. A presença da anaconda, estranha e desconfortável, também parecia carregar um significado maior, algo ligado às raízes, ao passado e à força da natureza. Com o diário da esposa em mãos, ele voltou a folhear as páginas antigas, encontrando relatos sobre sonhos, memórias da infância e um crescente envolvimento dela com a cultura local e as tradições do cerrado. Em um dos trechos, ela falava sobre uma antiga fazenda da família, abandonada há anos e tomada pela mata, onde ela planejava passar uma temporada para cuidar de algo muito importante, algo que ela não podia explicar ao marido, mas se carregava a esperança de preservar o que restava do ambiente e da história da família. A ideia de uma luta silenciosa, travada longe das estradas da rotina diária, começou a ganhar forma na mente do caminhoneiro. Ele sabia que não seria fácil entender tudo isso, mas sentia uma determinação renovada para descobrir a verdade, apoiar a esposa e reconstruir o que parecia estar se desfazendo. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior de Goiás, ele fez um planejamento simples. Precisava visitar a fazenda abandonada no dia seguinte, conversar com a vizinhança e buscar pistas que pudessem explicar a ausência dela. Na manhã seguinte, o calor ainda não castigava tanto o cerrado. Ele acordou cedo, tomou um café forte com pão de queijo e colocou no caminhão uma mochila com alguns mantimentos, o diário da esposa e a rosa do cerrado prensada entre as páginas. Antes de sair, passou na casa da dona Cida para pedir informações. A senhora, mulher forte de fala mansa, conhecia cada canto daquela região.
Você sabe onde fica essa fazenda? Perguntou ele, mostrando a foto amarelada que havia encontrado no diário. Sei sim, respondeu Cida, apontando para o norte. Fica uns 30 quilômetros daqui. É uma estrada de terra que corta o mato, mas cuidado, muita coisa mudou e nem sempre é fácil passar. Ela contou ainda que a fazenda havia sido vendida anos atrás, mas a área foi abandonada. Diziam que a mata começava a tomar conta do que sobrou e que alguns moradores acreditavam que a região guardava segredos antigos, como histórias de índios que passaram por ali e a força espiritual das cobras no imaginário local. Ao ouvir isso, o caminhoneiro lembrou do bilhete que falava sobre a cobra e sobre quem havia estado na varanda. A conexão entre tudo parecia cada vez mais forte. A viagem até a fazenda foi lenta. O caminho estreito e acidentado exigia atenção redobrada. O caminhoneiro passou por áreas que começavam a se regenerar após a última seca. Viu manchas verdes vibrantes contrastando com o solo vermelho. O cheiro da terra úmida misturado ao cheiro do capim fresco trouxe uma sensação de renascimento. Chegando à antiga fazenda, ele percebeu que o casarão de madeira estava coberto por uma vegetação espessa, com trepadeiras e bromélias agarrando as paredes. As janelas estavam quebradas e o telhado apresentava várias infiltrações. Era um cenário de abandono, mas ao mesmo tempo a natureza parecia estar em paz ali. Enquanto caminhava ao redor da casa, encontrou marcas no chão, pegadas que pareciam recentes. Sentiu um arrepio, mas também um alívio ao perceber que não estava tão sozinho quanto imaginava. Procurando mais, ele achou, perto de uma árvore imensa, um pequeno acampamento improvisado. Uma rede pendurada entre dois troncos, uma fogueira apagada e uma caixa com pote de vidro contendo sementes, folhas secas e pequenos frascos de remédios naturais. Havia ainda um caderno com anotações detalhadas sobre plantas nativas, pássaros e animais. Era o esconderijo da esposa. Lá perto, sobre uma pedra lisa, um bilhete. Estou aqui porque preciso proteger o que é nosso, mesmo que você não possa entender agora. A luta é contra o esquecimento, contra quem quer ver essa terra virar pasto ou concreto. Não tenha medo da cobra. Ela é um símbolo, uma guardiã. Confie em mim. Sentando-se na pedra, o caminhoneiro fechou os olhos e deixou que as palavras ecoassem na sua mente. Ele sabia que, apesar da ausência física, ela ainda estava ali, lutando por um ideal que ele ainda precisava conhecer melhor. Voltou para a cidade naquela tarde com uma nova missão. Não só encontrar a esposa, mas entender e apoiar sua causa. Mas o caminho não seria fácil. Nos dias que seguiram, a comunidade local começou a se envolver. Alguns vizinhos passaram a contar histórias sobre a fazenda e a esposa dele, sobre sua dedicação em preservar o cerrado e a resistência contra as mudanças rápidas que ameaçavam a região. A notícia do sumiço da cobra se espalhou, e ele sentiu o peso do julgamento, da dúvida e do preconceito. Além disso, enfrentou dois grandes obstáculos para cumprir seu objetivo. O primeiro foi a resistência da esposa em se abrir completamente, mesmo quando começaram a trocar mensagens curtas pelo rádio comunitário, um velho aparelho que ela havia consertado para se comunicar discretamente. O segundo, a oposição de alguns moradores que preferiam vender as terras para empreendimentos e não aceitavam interferências. Cada conversa, cada visita à fazenda, cada gesto de apoio do caminhoneiro era um passo pequeno, mas decisivo. Nesse meio tempo, ele também reatou laços com a filha que morava longe. A jovem apareceu na cidade com uma vontade genuína de ajudar, mesmo com diferenças geracionais e mágoas antigas. Juntos, começaram a montar um pequeno grupo para apoiar a preservação ambiental, incluindo músicos locais que preparavam uma homenagem às mulheres do Cerrado para a Festa do Divino. As conexões emocionais começaram a se formar lentamente, com momentos de vulnerabilidade, risadas compartilhadas e o reconhecimento do valor da família e das raízes. Entre esses dias, uma pequena reviravolta, a anaconda desapareceu da casa. O medo e o burburinho tomaram conta da vizinhança. Alguns achavam que a cobra era sinal de má sorte, outros viam como um aviso. Mas logo descobriram que o criador de animais exóticos, o antigo conhecido da esposa, havia levado a cobra para um centro de preservação da fauna local, com autorização e cuidado. Ele explicou que a cobra jamais foi ameaçadora. Era um símbolo, uma guardia espiritual para ela, uma forma de lembrar o valor do cerrado e da vida selvagem. Essa revelação ajudou a comunidade a começar a olhar com mais respeito para a luta da esposa e para o esforço do caminhoneiro.
O caminhoneiro percebeu, então, que o maior desafio não era só trazer a esposa de volta para casa, mas aceitar as mudanças na vida deles. Ele, que sempre esteve nas estradas, precisava agora estar presente, ouvir mais, entender as causas que moviam a mulher que amava e aceitar que o tempo deles juntos tinha novos contornos. Ao final daquele mês, ele olhou para o céu azul do cerrado, sentindo o vento quente no rosto e o perfume das flores silvestres no ar. A caminhada seria longa, mas havia esperança. E o amor, mesmo testado pelas ausências e pelos mistérios, ainda era a força que os unia. Os dias se desenrolavam lentamente na pequena cidade do interior de Goiás, entre o calor intenso do cerrado e o burburinho das festas populares que aqueciam o espírito das pessoas. O caminhoneiro, apesar da rotina de descanso que lhe era incomum, sentia o peso da ausência da esposa e a urgência de entender o que ela realmente queria lhe mostrar. Ele passava as manhãs visitando vizinhos e antigos amigos, buscando pistas, ouvindo histórias do passado, tentando montar um quebra-cabeça que parecia escapar pelos seus dedos. A cultura local, tão rica e marcada por tradições, começava a ganhar significado para ele de forma mais profunda do que jamais imaginara. Na praça central, a festa do Divino Espírito Santo estava em preparação. Barracas de comidas típicas se alinhavam, o cheiro de pamonha, mingau de milho e queijo coalho dominava o ar. As crianças corriam entre as árvores, as mulheres bordavam fitas coloridas para enfeitar as barracas e os homens organizavam as cadeiras para as rezas. O caminhoneiro observava tudo aquilo com uma mistura de nostalgia e vontade de participar. A esposa costumava ser o coração dessas celebrações, uma presença forte e cheia de alegria. Agora, ele precisava ocupar o lugar dela de algum jeito e sentia a responsabilidade pesar no peito. Certa tarde, enquanto caminhava pelo mercado, esbarrou em um senhor de olhar sereno e voz calma. Era o antigo proprietário de uma oficina mecânica, um homem que conhecia bem os mistérios e desafios daquela região. "Vejo que anda inquieto, meu amigo", disse o homem, entregando-lhe um copo de água gelada. "A sua esposa não é só uma mulher comum. Ela carrega a força do cerrado, as histórias dos nossos antepassados e um compromisso que vai muito além do que se vê." "Eu quero ajudar", respondeu o caminhoneiro, "mas às vezes me sinto perdido. Não sei por onde começar." O homem sorriu, ajeitou o chapéu de palha e contou histórias de antigas lendas indígenas, de espíritos da floresta e da importância das cobras como símbolo de transformação e renovação. "Essa anaconda na cama foi um sinal. Você precisa entender o que ela está tentando te dizer, não temer." Essas palavras ressoaram fundo no coração do caminhoneiro, que começou a enxergar a cobra não como uma ameaça, mas como um elo entre o presente e o passado. Enquanto isso, na fazenda, a esposa continuava seu trabalho silencioso. A rede improvisada sob a árvore era seu refúgio, onde escrevia longas cartas que não enviava, fazia anotações sobre plantas medicinais e planejava sua próxima ação para preservar o cerrado. Ela sabia que o marido estava tentando encontrá-la, que o sentimento de abandono machucava, mas também sabia que precisava daquele tempo para resolver questões pendentes. Era uma mulher determinada, cheia de coragem, e o compromisso com a terra era algo que ela não podia abandonar. Uma das reviravoltas aconteceu quando o caminhoneiro recebeu uma visita inesperada. A filha, que morava em Goiânia, decidiu viajar para a cidade para ajudar no que fosse possível. O reencontro foi cheio de emoção, com abraços apertados e olhares que carregavam saudade. Mas logo vieram as diferenças. A filha queria que o pai cedesse e aceitasse o estilo de vida moderno, a cidade grande, enquanto ele se agarrava às raízes do interior e à luta da esposa pela terra. Essa tensão se tornou um ponto importante na história, pois forçou o caminhoneiro a confrontar seus próprios valores e a buscar equilíbrio entre tradição e mudança. Enquanto isso, a comunidade local começava a se dividir. Alguns moradores apoiavam a luta da esposa pela preservação do cerrado, outros queriam aproveitar as terras para o agronegócio ou empreendimentos. Reuniões na igreja, debates na praça, conversas sussurradas na sombra das árvores, tudo criava um clima de tensão crescente. O caminhoneiro se viu no meio desse conflito, tentando agir como mediador e defensor da esposa, mesmo sem conhecê-la completamente naquele novo papel. No meio desse turbilhão, uma pequena vitória aconteceu. Um grupo de jovens músicos locais decidiu fazer um evento para arrecadar fundos e divulgar a importância da preservação ambiental.
O caminhoneiro ajudou a organizar, trazendo seu jeito simples e prático para o planejamento. A noite do evento foi mágica. Canções se falavam do cerrado, das histórias antigas, da força das mulheres e do amor à terra tocaram os corações de todos. O caminhoneiro sentiu que estava reconstruindo não só a relação com a esposa, mas também com sua comunidade e consigo mesmo. Mas nada foi fácil. Durante uma visita à fazenda, ele enfrentou 2 obstáculos. Primeiro, uma tempestade repentina que quase o deixou preso na estrada de terra. Depois, o ataque de insetos que quase o obrigou a buscar ajuda médica. Esses imprevistos testaram sua resistência física e emocional, mostrando que a jornada seria longa e cheia de desafios. Mesmo assim, ele não desistiu. A ligação entre o caminhoneiro e a esposa começou a se fortalecer através das cartas deixadas no diário, mensagens trocadas pelo rádio comunitário e visitas discretas. Cada encontro, mesmo à distância, trazia revelações, dúvidas e esperança. Eles descobriram que a cobra, símbolo que causará o primeiro choque, era uma metáfora para o momento que viviam, um ciclo de transformação, onde era preciso deixar o medo de lado e enfrentar os desafios com coragem e confiança. No final daquele período de 2 meses, o caminhoneiro tomou uma decisão. Iria passar um tempo na fazenda, aprendendo com a esposa, conhecendo o cerrado de perto, suas belezas e suas fragilidades. Ele sabia que, para reconquistar o amor e apoiar a causa que ela defendia, precisava entender a fundo aquela luta. E assim, começou uma nova etapa. Com o diário na mão, o rádio ao alcance e a coragem renovada, o caminhoneiro preparou seu caminhão para uma viagem diferente, não pelas estradas longas do país, mas pelos caminhos secretos e sagrados do cerrado. O sol já estava alto quando o caminhoneiro preparou seu caminhão para a viagem rumo à fazenda. Diferente das jornadas pelas estradas asfaltadas e longas rodovias que ele estava acostumado, aquela viagem tinha um ritmo diferente, mais lento, imerso na natureza e nos sons que só o cerrado podia oferecer. Ele carregava na cabine não só a mochila com os pertences, mas também o diário da esposa e o rádio comunitário que usavam para se comunicar. O cheiro da terra quente invadia a cabine, misturado ao aroma do café fresco que ele tinha preparado na manhã anterior. Tudo aquilo parecia carregado de significados novos, ainda vagos para ele. Naquela manhã, os primeiros sons que o acompanharam foram os cantos dos sabiás, o farfalhar das folhas e o zumbido distante dos insetos. O cerrado despertava com vida e força, como se celebrasse a chegada do caminhoneiro a um mundo que ele começava a entender. A estrada de terra seguia por entre morros baixos, riachos e extensões de capim dourado que brilhava sob o sol forte. A paisagem parecia contar histórias antigas, carregadas de mistérios e tradições. Ele passou por pequenas comunidades rurais, onde as pessoas trabalhavam na lavoura, conversavam na sombra das árvores e guardavam a sabedoria de gerações. Em uma dessas paradas, encontrou um senhor que carregava um saco cheio de mandioca fresca. O homem sorriu ao vê-lo, reconhecendo o caminhoneiro da cidade próxima. "Vai visitar a fazenda da sua esposa, não é?" perguntou, com um olhar que misturava curiosidade e respeito. Ele assentiu. "Então cuide bem dessa terra. O cerrado é mais do que solo e plantas. É alma, é história." Essas palavras ecoaram no caminhoneiro enquanto ele retomava a viagem. Chegando à fazenda, a vegetação densa parecia uma barreira natural que convidava a entrar em um outro tempo, um tempo de raízes e ciclos. Ao sair do caminhão, sentiu o calor do sol no rosto, o cheiro forte da terra úmida após a última chuva e o barulho distante de um riacho. A casa de madeira estava ainda mais tomada pela vegetação, mas o lugar parecia pulsar de vida. A esposa apareceu no portão com um sorriso tímido, surpresa e aliviada ao vê-lo. Eles se abraçaram, e naquele instante a distância e os medos pareciam se dissipar. Mas havia muito a ser dito, muito a ser entendido. Durante os primeiros dias, ele aprendeu sobre o cerrado com ela, sobre as plantas medicinais, as árvores sagradas e a importância de preservar cada pedaço daquela terra que parecia frágil, mas que guardava uma força incomparável. Eles exploraram juntos o entorno da fazenda, onde havia manchas de flores coloridas, pequenos animais silvestres e vestígios da cultura indígena que ainda vivia nas lendas e tradições locais. A esposa explicou como a anaconda era um símbolo sagrado, um espírito guardião que representava a renovação e a proteção da vida. Era por isso que ela havia deixado o animal em sua cama, para que ele compreendesse a profundidade do que estava vivendo.
A convivência no campo não foi fácil para o caminhoneiro, acostumado ao ritmo acelerado das estradas. Os dias começavam cedo, com tarefas simples, mas essenciais. Cuidar da horta, recolher água do poço, ajudar a limpar a área ao redor da casa. Ele enfrentou os desafios naturais, desde o calor intenso até as noites frias, o barulho dos grilos e o silêncio profundo da vastidão do cerrado. Cada pequena conquista, como ver a primeira semente brotar ou ouvir o canto de um pássaro raro, trazia um misto de alegria e aprendizado. Em uma manhã, enquanto cuidavam da horta, a esposa falou sobre a resistência dos moradores locais à luta pela preservação. Nem todos entendem. Muitos querem vender suas terras para o agronegócio ou para construções. É uma pressão constante. O caminhoneiro percebeu que aquela batalha era maior do que imaginava e que seu papel não seria só de apoio, mas de defesa. Nas semanas seguintes, eles organizaram encontros com os moradores, buscando formar um grupo de preservação. O caminhoneiro usava sua experiência para ajudar a planejar estratégias, como angariar fundos, registrar as áreas de interesse ambiental e promover eventos culturais. Em uma dessas reuniões, realizada na antiga igreja da cidade, surgiram discussões acaloradas. Os interesses econômicos e a conservação ambiental entravam em choque, e o caminhoneiro teve que mediar com paciência e firmeza. Esses momentos mostraram sua coragem e determinação, mas também a complexidade do problema. Enquanto isso, a relação entre o casal se fortalecia, embora não sem tensões. Eles tiveram que lidar com diferenças de opinião, inseguranças e a sensação de que o tempo perdido não poderia ser recuperado facilmente. Houve momentos de vulnerabilidade, como quando o caminhoneiro confidenciou seus medos de não ser suficiente para ela e para a luta que ela abraçava. Ela, por sua vez, revelou suas dúvidas sobre o futuro, o receio de perder tudo o que tinha construído e a culpa por ter deixado o marido sozinho por tanto tempo. Essas conversas aprofundaram o vínculo entre eles, construindo uma base sólida para o que viria pela frente. Uma das grandes reviravoltas aconteceu quando descobriram que a antiga fazenda estava ameaçada por um projeto de construção de uma estrada que cortaria a área de preservação. O impacto ambiental seria devastador e a luta tomou um novo rumo. Eles precisaram agir rapidamente para alertar as autoridades, buscar apoio de ONGs ambientais e mobilizar a comunidade. O caminhoneiro, com sua rede de contatos nas estradas, cidades por onde passava, ajudou a divulgar a causa para além do cerrado. Outro obstáculo surgiu quando o caminhoneiro sofreu uma lesão durante uma caminhada pela mata, uma torção no tornozelo que deixou temporariamente imobilizado. Isso atrasou os planos e gerou frustração, mas também permitiu que ele refletisse sobre sua vulnerabilidade e a importância de confiar nos outros. A esposa cuidou dele com dedicação, e a filha veio ajudar nos cuidados, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Em meio a tudo isso, o evento cultural dos jovens músicos se consolidou como um símbolo de resistência e esperança. O caminhoneiro ajudou a organizar a logística, a conseguir os equipamentos, a mobilizar o público. A festa reuniu pessoas de todas as idades, celebrando o cerrado, as tradições e o amor pela terra. Foi uma noite de música, dança e histórias, que reacendeu a chama da esperança no coração do caminhoneiro. No fim do 4º mês, o casal sentou-se à beira do riacho que cortava a propriedade. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. Eles conversaram sobre o futuro, as mudanças necessárias, o sonho de um lugar onde a natureza e as pessoas pudessem conviver em harmonia. O caminhoneiro sentiu que, apesar das dificuldades, havia encontrado um novo propósito, uma vida onde o amor e a luta pela preservação se entrelaçavam de forma inseparável. Os meses passavam e o cerrado continuava a pulsar sua vida vibrante, mesmo diante dos desafios que a pequena comunidade enfrentava. O caminhoneiro, agora mais integrado à rotina da fazenda e ao ritmo do campo, percebia que sua jornada não se limitava à reconciliação com a esposa, mas também a um compromisso maior, a defesa daquele ecossistema tão frágil e ao mesmo tempo tão resistente. Logo cedo naquela manhã, o céu carregava nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade que não tardaria a chegar. Enquanto tomava o café, sentia o cheiro de terra molhada que começava a se levantar, misturado ao aroma das folhas úmidas. A esposa já preparava as janelas para proteger a casa da chuva que se anunciava. Naquele dia, a tempestade caiu com força e intensidade, transformando os caminhos de terra em verdadeiros atoleiros.
O caminhoneiro sabia que precisava agir com cautela, pois sua experiência nas estradas mostrava que a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e traiçoeira. Com o rádio comunitário sempre por perto, ele mantinha contato com a vizinhança, verificando se todos estavam seguros. A chuva forte dificultava as comunicações e aumentava a tensão, pois o risco de deslizamentos e alagamentos estava latente. Enquanto a tempestade castigava o cerrado, uma nova reviravolta sacudiu a comunidade. Surgiram boatos de que uma grande empresa do agronegócio estava interessada em comprar várias propriedades para expandir suas plantações, o que ameaçava diretamente a fazenda da esposa e as áreas de preservação. Esse anúncio provocou um sentimento de urgência e revolta. O caminhoneiro, agora uma voz respeitada, convocou uma reunião para discutir as estratégias de resistência. O medo de perder tudo que tinham construído era palpável, mas a determinação também crescia. A filha do caminhoneiro, que vinha ajudando com os cuidados e organização, revelou sua motivação. Ela queria garantir que o legado da mãe e do pai fosse preservado, mas também desejava criar um futuro melhor para as próximas gerações, conciliando progresso com a sustentabilidade. Sua visão moderna, embora às vezes conflitante com as tradições do pai, trouxe uma nova energia para a luta. Durante a reunião, surgiram tensões entre os moradores que queriam aceitar as propostas da empresa para garantir dinheiro e segurança imediata e aqueles que acreditavam na importância de proteger o cerrado a qualquer custo. O caminhoneiro usou sua habilidade de mediador para apaziguar os ânimos, lembrando a todos que a união seria a chave para enfrentar os desafios vindouros. No meio da... Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Tempestade. Outro obstáculo surgiu. O caminhoneiro teve de lidar com uma pane elétrica na casa, que deixava a família sem energia justamente quando mais precisavam das comunicações. Foi um momento de tensão e frustração, mas também uma oportunidade para aprender a usar recursos alternativos, como lanternas de LED recarregáveis e o rádio a pilhas. A esposa, por sua vez, continuava seu trabalho silencioso na fazenda, registrando plantas nativas e preparando um dossiê que pudesse comprovar a importância ecológica da área. Essa tarefa exigia paciência e atenção aos detalhes, mas ela sabia que aquele material seria fundamental para enfrentar as negociações futuras. Em uma manhã de céu claro após a tempestade, o caminhoneiro e a esposa realizaram uma visita a uma reserva ambiental próxima, onde encontraram especialistas e ativistas que compartilhavam experiências e estratégias. Esse contato ampliou a rede de apoio da comunidade e trouxe esperança, mostrando que a luta deles não era isolada, mas parte de um movimento maior em defesa do meio ambiente. Outra reviravolta veio quando descobriram que o projeto da estrada, que inicialmente parecia uma ameaça, poderia ser negociado para respeitar as áreas de preservação, se conseguisse apresentar provas e argumentos convincentes. Isso exigiu um esforço coletivo para reunir evidências, testemunhos e mobilizar a opinião pública. Enquanto isso, o caminhoneiro enfrentava seu conflito interno, o medo de não ser suficiente para a esposa e a causa, e a vontade de proteger sua família e suas raízes. A convivência diária com a esposa, os desafios da fazenda e o apoio da filha ajudavam a construir sua confiança, mas ele sabia que a luta seria longa e exigiria resiliência. O relacionamento do casal passou por momentos delicados, com conversas profundas sobre sonhos, medos e sacrifícios. Eles aprenderam a valorizar as pequenas conquistas, como o crescimento das plantas, o apoio dos vizinhos e o fortalecimento dos laços familiares. A cada passo dado, o caminhoneiro sentia que sua vida ganhava um novo sentido, uma missão que ia muito além das estradas. Na última semana do mês, organizaram uma nova festa na comunidade, desta vez em homenagem às mulheres do Cerrado, que eram guardiãs das tradições e da natureza. A festa foi um sucesso, com danças, comidas típicas e histórias contadas ao redor da fogueira. O caminhoneiro, emocionado, viu ali a força da cultura local e o poder de união das pessoas. Por fim, o capítulo termina com o caminhoneiro observando o céu estrelado do cerrado, refletindo sobre tudo que já havia vivido e o que ainda estava por vir. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas sentia que, com coragem, amor e união, poderiam vencer qualquer desafio. O cerrado começava a vestir-se com as cores do outono,
uma mistura de verdes, amarelos e vermelhos que criava uma paisagem de rara beleza. O caminhoneiro sentia, a cada dia, que o tempo passado longe daquela terra havia lhe roubado uma parte essencial de si mesmo. Agora, imerso no ritmo do campo, ele entendia que aquela conexão profunda com a natureza era que dava sentido à sua existência. Era um período de desafios, mas também de esperança renovada. Naquela manhã fresca, o caminhoneiro acordou com o som do canto dos curiosos e o cheiro doce das flores silvestres que nasciam entre as pedras. A esposa já estava na cozinha preparando café, enquanto a filha organizava as ferramentas que seriam usadas para cuidar da plantação naquele dia. Eles tinham muito trabalho pela frente. O inverno se aproximava e, com ele, o risco de que algumas plantas não sobrevivessem ao frio. Era hora de preparar o solo, plantar novas sementes e garantir que o ciclo da vida continuasse. Enquanto o caminhoneiro se preparava para ajudar na colheita, uma pequena reviravolta trouxe uma surpresa inesperada. Um grupo de ambientalistas e pesquisadores da capital chegou à fazenda, interessados em conhecer o trabalho de preservação que vinha sendo feito. Eles trouxeram equipamentos modernos, mapas digitais e conhecimento técnico que poderia ajudar a fortalecer ainda mais a luta da comunidade. A presença desses especialistas também gerou um impacto cultural significativo. Muitos moradores, antes resistentes à ideia de mudança, começaram a enxergar o valor de unir conhecimento tradicional e ciência para proteger o cerrado. O caminhoneiro, que até então confiava mais na experiência prática, ficou fascinado com as novas ferramentas e técnicas que aprendia. No entanto, nem tudo eram flores. A chegada dos pesquisadores também trouxe uma divisão entre os moradores, que temiam perder o controle sobre suas terras para órgãos governamentais e ONGs. Essa desconfiança gerou debates acalorados nas reuniões comunitárias, onde o caminhoneiro teve que agir como mediador mais uma vez, buscando equilibrar as opiniões e promover a cooperação. Em meio a essa tensão, outra reviravolta aconteceu. A filha do caminhoneiro recebeu uma proposta de emprego na capital, o que a deixava em conflito entre o desejo de seguir sua carreira e a responsabilidade com a luta pela preservação. Ela conversou longamente com os pais, expressando seu medo de abandonar a causa, mas também sua vontade de crescer profissionalmente. Enquanto isso, o caminhoneiro enfrentava seu próprio conflito interno. A saudade das estradas, da liberdade do volante, misturada com o amor pelo cerrado e o compromisso com a família. Ele sentia que precisava encontrar um equilíbrio entre esses mundos que até então pareciam incompatíveis. A convivência com a esposa continuava a revelar novas facetas de seu relacionamento. Eles passaram a compartilhar mais momentos de lazer, como caminhadas ao entardecer e observação das estrelas, fortalecendo a conexão emocional que vinha crescendo com o tempo. Esses momentos de vulnerabilidade ajudaram a construir uma base sólida para os desafios que estavam por vir. Durante uma expedição para identificar novas espécies de plantas na fazenda, o caminhoneiro e a esposa encontraram um antigo sítio arqueológico, com vestígios de povos indígenas que habitavam a região há centenas de anos. Essa descoberta trouxe um novo significado à luta pela preservação, reforçando a importância de proteger não só a natureza, mas também a história e a cultura locais. Com o apoio dos pesquisadores, começaram a elaborar um projeto para transformar a fazenda em um centro de educação ambiental, onde crianças e jovens da região pudessem aprender sobre o cerrado e a importância de sua conservação. O caminhoneiro se envolveu ativamente na organização do espaço, aproveitando sua habilidade de liderança para mobilizar a comunidade. Enquanto isso, os desafios continuavam. A empresa do agronegócio intensificava sua pressão para comprar terras, oferecendo propostas cada vez mais tentadoras. Alguns moradores começavam a ceder, o que gerava um sentimento de traição entre os que resistiam. O caminhoneiro sentia o peso dessa divisão, mas sabia que precisava manter a esperança viva. Em uma noite calma, após um dia cheio de trabalho, o caminhoneiro sentou-se ao lado da esposa e da filha para planejar os próximos passos da luta. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas estavam determinados a construir um futuro onde o amor pela terra e pela família fosse a base de tudo. O capítulo termina com o caminhoneiro olhando para o céu estrelado do cerrado, sentindo uma paz renovada e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá e pelo farfalhar das folhas ao vento. O caminhoneiro estava acordado,
sentado na varanda da casa de madeira, olhando para o céu estrelado que parecia infinito sobre o cerrado. Seu coração estava pesado, cheio de dúvidas e esperanças misturadas. A luta pela preservação da fazenda e do território que amava tinha ganhado uma nova dimensão, mas também trazia desafios que iam além do físico. A esposa acordou silenciosamente, juntou-se a ele. Juntos, ficaram ali em silêncio, sentindo o pulso da terra e o ritmo da vida que ali existia. Naquela manhã, a cidade vizinha se preparava para uma grande reunião pública sobre o futuro do cerrado na região. O caminhoneiro, a esposa e a filha tinham se comprometido a participar e defender a causa, conscientes de que a visibilidade era essencial para a continuidade da luta. O café da manhã foi rápido, mas carregado de uma energia de propósito. O cheiro forte do café coado na hora misturava-se ao aroma do pão caseiro que a esposa preparava com capricho. Eles sabiam que o dia seria longo, cheio de discussões e confrontos. Ao chegarem ao centro comunitário, o ambiente já estava lotado. Moradores, representantes do agronegócio, ambientalistas e autoridades locais se misturavam em conversas acaloradas. A tensão era palpável e o caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade em suas mãos. Quando sua vez chegou, ele subiu ao pequeno palco improvisado e começou a falar com a voz firme, mas carregada de emoção. Ele contou sua história, falou das estradas que percorrera e do amor que sentia pelo cerrado, não só como território, mas como um lar que precisava ser protegido para futuras gerações. Enquanto ele falava, muitas pessoas na plateia começaram a se emocionar. Algumas lágrimas surgiam discretas, outras pessoas assentiam com a cabeça, sentindo a força das palavras, a verdade por trás delas. Essa foi uma pequena, porém importante, reviravolta. A empatia que o caminhoneiro conseguiu despertar trouxe um novo apoio para a causa. Após o evento, muitos moradores procuraram o caminhoneiro para conversar. Alguns revelaram suas dúvidas, outros confessaram medos e outros ainda demonstraram uma vontade crescente de se engajar. Essa movimentação criou um novo impulso, uma sensação de que a união poderia realmente fazer a diferença. Nos dias seguintes, o caminhoneiro dedicou-se a fortalecer essa rede de apoio. Ele usava o rádio comunitário para transmitir mensagens de conscientização e organização. E seu caminhão, que antes era símbolo da solidão das estradas, agora era um símbolo de esperança e mobilização. No entanto, a pressão do agronegócio continuava firme. Uma nova proposta de compra chegou, desta vez envolvendo incentivos financeiros que tentavam dividir ainda mais a comunidade. O caminhoneiro e a esposa perceberam que, para resistir, precisariam buscar alternativas sustentáveis que pudessem gerar renda sem abrir mão do cerrado. Uma reviravolta média aconteceu quando a esposa conseguiu contato com uma organização ambiental que oferecia apoio para projetos de turismo ecológico. Eles começaram a planejar como transformar a fazenda em um destino onde visitantes pudessem conhecer o cerrado, suas belezas naturais e sua cultura, gerando renda para a comunidade e fortalecendo a preservação. Mas esse sonho enfrentava obstáculos significativos. O primeiro era a falta de infraestrutura, com estradas ruins e pouca sinalização. O segundo era o medo da comunidade, que temia que o turismo pudesse trazer impactos negativos. O caminhoneiro trabalhou para contornar essas dificuldades, promovendo encontros e visitas piloto para mostrar que o turismo sustentável era possível. Durante esse processo, a filha anunciou sua decisão de aceitar a proposta de emprego na capital, mas prometeu que continuaria apoiando a luta à distância, com seu conhecimento e contatos. Esse momento trouxe uma reviravolta emocional grande para o caminhoneiro, que teve que aprender a lidar com a distância e a mudança dos laços familiares. Enquanto isso, o casal continuava a enfrentar seus conflitos internos, dialogando sobre os sonhos individuais e compartilhados. A comunicação aberta foi fundamental para que conseguissem superar os medos e as inseguranças. Uma noite, durante uma reunião na fazenda, o caminhoneiro percebeu quanto a cultura local influenciava as decisões das pessoas. As festas tradicionais, as crenças e o respeito pela natureza não eram apenas elementos decorativos, mas pilares que sustentavam a resistência. Essa percepção o ajudou a entender que a luta não era só ambiental, mas também cultural e social. No fim do mês, o grupo organizou um festival em homenagem ao cerrado, que reuniu música, culinária típica e rodas de conversa. O caminhoneiro viu ali o resultado do esforço coletivo,
uma comunidade unida, consciente e pronta para enfrentar os desafios. O capítulo termina com ele olhando para o horizonte, sentindo a certeza de que, apesar das tempestades, o Cerrado e sua gente tinham uma voz que não poderia ser silenciada. O amanhecer no Cerrado trazia um frescor especial, uma brisa suave que carregava o perfume das flores silvestres e o cantar distante das aves despertando. O caminhoneiro, após uma noite de reflexões e planos, sentiu que a próxima etapa da luta exigiria uma conexão ainda mais profunda com a terra que chamava de lar. A fazenda, com seu vasto campo de veredas, árvores retorcidas e flores raras, era a testemunha silenciosa de uma história que estava sendo escrita com suor, coragem e esperança. A esposa, sempre atenta aos detalhes, preparava os equipamentos para uma nova expedição pela mata. Dessa vez, o objetivo era mapear com mais precisão as áreas que deveriam ser preservadas, se identificar espécies endêmicas que pudessem fortalecer a argumentação contra as pressões do agronegócio. O caminhoneiro a acompanhava com uma mistura de fascínio e respeito. Aos poucos, ele estava aprendendo a valorizar cada planta, cada animal, como parte de uma rede que precisava ser protegida para que tudo continuasse a existir. No caminho, enquanto caminhavam pelo solo úmido, o cheiro da terra misturava-se com o aroma da vegetação e o som da água corrente nos riachos próximos. Cada passo parecia uma conversa silenciosa com o cerrado, um pacto de respeito e cuidado. Durante uma pausa à sombra de um ipê amarelo, a esposa contou histórias antigas sobre os povos que viveram naquela terra, histórias que ela havia pesquisado em livros e ouvido dos anciãos da região. Essa troca de conhecimento trouxe uma reviravolta pequena, mas significativa. O caminhoneiro começou a compreender que sua luta não era apenas contra interesses econômicos, mas pela preservação de uma herança cultural que vinha desde antes da chegada dos colonizadores. Essa percepção renovou sua determinação e fortaleceu o vínculo entre ele e a esposa. De volta à fazenda, eles organizaram uma série de oficinas com os moradores, focadas em educação ambiental e técnicas de cultivo sustentável. A filha, mesmo morando na capital, ajudava virtualmente, compartilhando materiais e ideias que aprendia em seu novo trabalho. Essas oficinas começaram a transformar a mentalidade local, incentivando práticas que respeitassem o ciclo natural do cerrado e gerassem renda sem destruir. Enquanto isso, os desafios continuavam. A empresa interessada em comprar as terras lançou uma campanha na mídia local, tentando convencer a população de que o progresso só seria possível com a expansão agrícola. Essa campanha causou divisão e aumentou a pressão sobre os moradores, muitos dos quais enfrentavam dificuldades financeiras. Se viam na venda uma saída tentadora. O caminhoneiro, agora mais consciente das nuances políticas, organizou um grupo de trabalho para criar estratégias de comunicação que pudessem rebater essas mensagens e fortalecer a causa da preservação. Essa foi uma reviravolta média, pois exigiu que ele desenvolvesse habilidades que iam além da direção e do trabalho braçal. Ele se tornou um articulador, um porta-voz da comunidade. Entre os encontros e negociações, a esposa descobriu uma área da fazenda que havia sido danificada por fogo em um incêndio recente. A visão das árvores queimadas e do solo ressecado causou uma dor profunda, mas também uma chama de ação. Eles decidiram iniciar um projeto de reflorestamento envolvendo os moradores e até escolas locais, para recuperar aquela parte do cerrado. Esse projeto trouxe obstáculos significativos. A recuperação era lenta, exigia cuidados diários e não havia garantia de que as novas mudas iriam sobreviver. Muitos duvidavam que o esforço valesse a pena diante das ameaças externas. Ainda assim, o caminhoneiro e a esposa mantiveram a fé, cientes de que cada pequeno passo era fundamental. Em meio a esses esforços, a relação do casal passou por uma nova fase. A convivência diária no campo e a luta conjunta fortaleceram o amor que era silencioso, mas profundo. Eles aprenderam a reconhecer as fragilidades um do outro e a celebrar as pequenas vitórias. Durante uma tarde quente, o caminhoneiro sentiu uma sensação diferente enquanto caminhava pelas veredas. Um respeito renovado pela vida, um compromisso que ia além da simples sobrevivência. Ele percebeu que o cerrado era uma parte dele, assim como ele era parte do cerrado. Essa ligação trouxe uma reviravolta emocional grande, que motivou a escrever uma carta aberta à comunidade, expressando seus sentimentos e convidando todos a se unirem na causa. No final do mês, com o apoio dos pesquisadores e da comunidade, foi lançada a campanha Cuidar do Cerrado e Preservar Nossa História, que ganhou força nas redes sociais e na mídia local.
Essa campanha representou uma vitória gradual, conquistada com esforço visível e um custo emocional. O caminhoneiro sentia o peso das responsabilidades, mas também a satisfação de ver o engajamento crescer. O capítulo termina com a família reunida ao redor da fogueira, compartilhando histórias, sonhos e planos, enquanto as estrelas brilhavam no céu do cerrado, testemunhas silenciosas da luta e da esperança. O vento soprava com força naquela manhã no cerrado, carregando consigo o aroma das plantas e o frescor que anunciava a chegada de uma nova estação. O caminhoneiro despertou com o som distante de pássaros e o tilintar das ferramentas sendo preparadas para o dia. Era um momento de mudança. Ele sentia isso no ar, no solo, nas conversas que vinham tomando forma entre os moradores. Depois de meses de luta, a comunidade estava começando a mostrar sinais de transformação, mas o caminho ainda era longo e cheio de obstáculos. Logo cedo, a esposa chamou o caminhoneiro para uma reunião com os pesquisadores e líderes comunitários. O foco seria o planejamento do projeto de turismo ecológico, uma iniciativa que poderia garantir uma renda sustentável para a fazenda e para as famílias da região. A sala improvisada no centro comunitário estava cheia de mapas, gráficos e ideias sendo compartilhadas com entusiasmo, às vezes, com dúvidas. O desafio era grande. Como equilibrar o crescimento com a preservação? O caminhoneiro, com sua experiência prática e visão realista, destacou dois grandes obstáculos para o sucesso do projeto: a necessidade de infraestrutura adequada para receber visitantes e a resistência de parte da comunidade que ainda desconfiava das mudanças. Essa conversa abriu espaço para que todos pudessem expor seus medos e aspirações, criando um ambiente de colaboração que antes parecia impossível. Durante o planejamento, surgiu uma reviravolta média. Uma grande empresa de turismo da capital demonstrou interesse em investir no projeto, oferecendo recursos financeiros e know-how para ajudar a desenvolver o empreendimento. Apesar do potencial benefício, a notícia gerou um debate intenso, pois havia receio de que a intervenção externa pudesse descaracterizar a essência local e o compromisso ambiental. O caminhoneiro se viu novamente no papel de mediador, buscando equilibrar o otimismo com a cautela. Ele propôs a criação de um conselho formado por membros da comunidade para supervisionar o projeto, garantindo que as decisões fossem tomadas coletivamente. Essa solução foi aceita com relutância, mas abriu uma nova possibilidade para o futuro. Enquanto isso, a filha retornava temporariamente da capital para participar das decisões. Sua experiência e conhecimento técnico foram fundamentais para aproximar o mundo rural das possibilidades modernas, criando pontes entre as gerações. Esse reencontro familiar fortaleceu laços e trouxe esperança para todos. No entanto, o ambiente cultural do Cerrado continuava a influenciar profundamente as escolhas da comunidade. As festas tradicionais, as crenças ancestrais e o respeito pela natureza orientavam cada passo, lembrando a todos que o progresso deveria caminhar lado a lado com a preservação das raízes. Essa consciência coletiva criou uma base sólida para resistir às pressões externas e manter a identidade local. Em meio aos preparativos para o lançamento oficial do projeto de turismo, um obstáculo inesperado surgiu. Uma forte tempestade danificou parte das instalações e bloqueou estradas, atrasando os planos. Foi uma prova dura para a comunidade, que precisou unir forças para reconstruir e continuar. O caminhoneiro, apesar da exaustão, liderou o esforço com determinação. O cheiro da chuva molhando a terra, o som das folhas batendo nas janelas e a sensação de frio na pele se misturavam a um sentimento de esperança e renovação. A recuperação do cerrado e da comunidade parecia refletir a própria força da natureza, que, apesar das tempestades, sempre encontra um jeito de se reerguer. Essa adversidade provocou uma reviravolta grande. A união forçada pelas dificuldades fortaleceu ainda mais os laços entre os moradores, que passaram a trabalhar com mais afinco e confiança. O caminhoneiro percebeu que essa solidariedade seria o maior trunfo para os desafios que ainda viriam. Com a infraestrutura recuperada e os recursos garantidos, o projeto Cerrado Vivo foi lançado oficialmente em uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. Moradores, pesquisadores, autoridades e visitantes estavam presentes e a atmosfera vibrava com a sensação de que um novo capítulo havia começado. O caminhoneiro discursou novamente, agora com mais confiança e orgulho. Ele falou não só da luta pela terra, mas da importância de preservar a cultura, a memória e o futuro das próximas gerações. Seu olhar encontrou da esposa e da filha,
e naquele momento sentiu que tudo que havia enfrentado até ali fazia sentido. Porém, a jornada ainda não estava completa. Surgiram novos desafios administrativos, questões burocráticas, a necessidade constante de negociar interesses conflitantes. O caminhoneiro aprendeu que o sucesso seria sempre gradual, conquistado com esforço diário e acompanhado de sacrifícios pessoais, como o tempo longe da família e o cansaço acumulado. Em uma noite silenciosa, enquanto contemplava o céu estrelado, o caminhoneiro sentiu um misto de gratidão e responsabilidade. Ele sabia que a caminhada seria longa, mas estava confiante de que a voz do cerrado continuaria a ecoar, guiando-os pela direção certa. O capítulo termina com o caminhoneiro, a esposa e a filha reunidos em volta da fogueira, compartilhando sonhos, planos e o sentimento profundo de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O sol nascia lentamente no horizonte do cerrado, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. O ar fresco da manhã carregava uma promessa, a promessa de um novo ciclo, de um futuro construído com coragem, união e amor pela terra. Para o caminhoneiro, aquela manhã era mais do que o início de um novo dia. Era a celebração de uma jornada longa, cheia de desafios, descobertas e transformações. A fazenda, ante-cenário de tensões e ameaças, agora pulsava com vida renovada. O verde vibrante da vegetação misturava-se às flores coloridas que haviam brotado no projeto de reflorestamento, e o canto dos pássaros parecia celebrar a resistência e a vitória. Na varanda da casa de madeira, o caminhoneiro e a esposa observavam a movimentação dos primeiros visitantes do projeto de turismo ecológico. Grupos pequenos, curiosos e respeitosos, percorriam as trilhas sinalizadas, guiados por moradores que conheciam cada detalhe daquele bioma e da história que carregava. O aroma da terra molhada, o som do riacho próximo e o calor suave do sol criavam uma atmosfera acolhedora e mágica que encantava todos que chegavam. A filha, que retornará para ajudar no lançamento oficial, estava à frente da organização, coordenando visitas e promovendo atividades educativas que envolviam crianças, jovens e adultos da comunidade e visitantes. Ela sentia orgulho de ver o trabalho que, mesmo à distância, ajudara a construir. A conexão entre passado, presente e futuro se tornava clara para todos. Em uma roda de conversa marcada para o final da tarde, o caminhoneiro tomou a palavra para compartilhar suas reflexões. Ele falou da importância de manter o equilíbrio entre o progresso e a preservação, da necessidade de ouvir a voz da terra e das pessoas, e da força da união em momentos difíceis. Sua voz firme, mas cheia de emoção, tocou o coração dos presentes. A fala trouxe uma reviravolta grande. A comunidade, antes fragmentada e desconfiada, agora estava mais unida do que nunca, pronta para enfrentar os próximos passos com coragem e solidariedade. Essa união se refletia em cada gesto, em cada decisão tomada, e se tornava a verdadeira riqueza daquele lugar. Durante os dias que seguiram, a fazenda recebeu visitantes de várias partes do país, interessados não só na beleza do cerrado, mas na história de resistência que ela representava. As atividades de turismo sustentável começaram a gerar uma renda consistente, que era investida em melhorias para a comunidade, como escolas, centros de saúde e infraestrutura básica. O caminhoneiro e a esposa, apesar do cansaço acumulado ao longo dos meses, sentiam-se realizados. Eles haviam encontrado um propósito maior do que eles mesmos, uma missão que transcendia suas próprias vidas e impactava gerações. O respeito pela cultura local, a valorização das tradições e a preservação do meio ambiente se tornaram a base para esse novo tempo. Entretanto, a jornada também exigiu sacrifícios. O caminhoneiro teve que aprender a lidar com a distância da filha, que, mesmo engajada, precisava retornar à capital para suas responsabilidades. O casal passou a valorizar ainda mais cada momento juntos, aproveitando com intensidade a companhia um do outro. Em uma tarde especial, a família reuniu amigos moradores para uma celebração que marcou o encerramento daquela etapa da luta e o início de um novo capítulo. Havia música, dança, comidas típicas, sobretudo, uma sensação profunda de gratidão. A voz do caminhoneiro ecoou entre os presentes, lembrando a todos que a história do Cerrado era feita de pequenas batalhas diárias, de escolhas conscientes e de um amor inabalável pela terra. No momento mais emocionante da festa, a esposa entregou ao caminhoneiro um presente simbólico. Uma pequena muda de ipê amarelo, árvore que tinha se tornado um símbolo da resistência e do renascimento.
O caminhoneiro plantou a muda com cuidado, enquanto todos ao redor observavam em silêncio, sentindo que aquele gesto representava muito mais do que plantar uma árvore, era plantar esperança. Com o passar dos meses seguintes, o projeto continuou a crescer, sempre guiado por valores sólidos pelo respeito às raízes. Novas parcerias foram firmadas, sempre com a comunidade no centro das decisões. O Cerrado, que havia sido ameaçado por interesses externos, agora brilhava como um exemplo de preservação e desenvolvimento sustentável. O caminhoneiro, que um dia havia levado um susto ao encontrar uma anaconda sobre sua cama, agora via naquela história um símbolo do inesperado, do desafio que o fez despertar para um propósito maior. A pergunta "cadê a minha esposa?", que um dia foi um grito de desespero, agora se transformava em um lembrete do poder do amor, da família e da união. No silêncio da noite, olhando para as estrelas, o caminhoneiro sentiu a paz que vem da certeza de que a luta valeu a pena. Ele sabia que a estrada continuaria, que novos desafios surgiriam, mas agora ele e sua família estavam prontos para enfrentá-los juntos. O capítulo finaliza com o céu do Cerrado brilhando em constelações familiares, enquanto a fazenda se iluminava com a luz suave das lamparinas, símbolo da luz que aquela comunidade acendia para si e para o futuro. Fim. Chegou até aqui? Então comenta coragem, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.